Eu pedi para o Eliel, né, uma canção, depois a gente toca, Eliel, senão o pastor vai brigar comigo aqui. Uma canção da Ana Paula Valadão, e que diz assim, ó, que nunca me deixe esquecer, que o Senhor nunca me deixe esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. O Senhor já fez grandes coisas sobre a sua vida. É só o começo, Ele tem muito mais para fazer, né? Muito mais para fazer. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos visto pessoas que se esquecem daquilo que o Senhor fez. Sabe, parece que tem a memória curta, a memória fraca. Esquece de onde que Deus se tirou, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Sabe, queridos, e esse é um tempo que nós precisamos ativar isso, ativar a nossa mente e chegarmos até o fim com o Senhor. Ontem eu disse, né, para o pessoal que estava aqui fazendo o reencontro, eu falei para eles, olha, tem uma frase, né, que se diz assim, o importante não é você começar bem, mas o importante é você terminar bem. É você terminar a tua história bem. Porque nós temos a tendência, né? Nós começamos a fazer algo, não sei se sou eu, né? Mas talvez você também é assim. Começa um curso, começa uma faculdade, começa a fazer academia. Daqui a pouco a gente para, né? Daqui a pouco a gente para com aquilo que a gente tinha proposto a fazer. Mas a nossa vida espiritual não pode ser assim. Nós não podemos levar de qualquer jeito. Nós precisamos ir até o final com o Senhor. Por isso que Paulo ele fala assim que ele se esforçava, né? Ele se esforçava para que quando chegasse o final da carreira dele, ele pudesse dizer, combati o bom combate, venci e fui até o fim com o meu Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós, amém? Que nós possamos começar bem, mas terminar a nossa história também bem. Queridos, nós ministramos, né? E eu gosto muito também de falar sobre a graça, sobre o amor do Senhor, sobre aquilo, né? Sobre o perdão, sobre aquilo, tudo que o Senhor faz sobre nossas vidas. E Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus maravilhoso, mas Ele requer também que eu e você possamos ter um compromisso com Ele. Sabe, na nossa jornada, Ele requer também que você seja fiel, que nós como igreja nos encontramos fiéis a Ele, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, né? Para que nós possamos realmente cada dia mais sermos amados por Ele. Ele vai nos amar, queridos, em todos os momentos, mas nós também precisamos agradar ao coração do Senhor. E nessa noite, né, eu quero começar falando de um homem que eu aprendo muito com ele. Porque esse homem, ele começou a história dele muito bem, né, uma história muito linda, uma história que eu gosto muito. Esse homem chamado Saul. Saul, se você não sabe, ele foi o primeiro rei de Israel. E se você for ler toda a história de Saul, de Davi, ali em 1º e 2º Samuel, você vai ver que ele foi o primeiro rei, né, de Israel, e ele era um homem muito íntegro, um homem muito apaixonado pelo Senhor, era um homem muito temente. Eu acho muito lindo quando ele diz assim que eu não sou digno de assumir essa posição, né? Eu não sou digno de assumir esse lugar. Então Saul, ele tinha, sabe, uma humildade no coração dele. Ele era um homem que era valente, forte, que defendia o povo de Deus, né? Quando ele começou ali o reinado dele, ele era um homem que lutava pelo povo de Deus, sabe? Um homem que era realmente apaixonado, que temia ao Senhor. Veio de uma boa família, uma família também que temia o Senhor. Então Saul teve um começo muito bom. Mas com o passar do tempo, né, com o passar dos dias, Saul começa a se perder. Saul, ele começa a se distrair. Saul, ele começa, sabe, colocar os olhos dele, o olhar dele em outras coisas. E ele começa a, né, deixar o orgulho, a vaidade, a soberba entrar no coração dele. Porque ele tinha se tornado rei.
No começo ele era humilde, no começo ele era obediente, no começo ele era um homem temente ao Senhor, mas com o passar do tempo, Saul começa a se distrair. E chega, né, num tempo da história, onde Saul várias vezes está pisando na bola com Deus, várias vezes Saul está errando. Então o profeta Samuel, que era o mentor, que era o coach, que era o líder, né, de Saul, chega em Saul várias vezes para corrigir, para ensinar ele, mas Saul já estava tomado de orgulho. Então chega um tempo onde Samuel chega, né, em Saul, depois de ter pedido algumas coisas para ele, e ele não ouviu, ele não obedeceu a voz. Então Samuel diz assim, está lá em 1 Samuel 15, a partir do 19, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura oferecida a carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Saul, ele o rejeitou como rei. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor, como rei de Israel, te rejeitou. Olha só, querido, um homem que começou muito bem, mas que, né, na sua história foi rejeitado pelo Senhor. Um homem que fez grandes coisas, né? Teve grandes lutas, grandes vitórias. Um homem que defendeu o povo do Senhor. Mas que chega um momento onde a palavra do Senhor diz que Deus rejeitou Saul. Você já parou para pensar? Você passar uma vida inteira, né, se dedicando, uma vida inteira, sabe, fazendo algo, servindo um rei, e de repente aquele rei te rejeita. Foi isso o que aconteceu com Saul. Saul, né, um homem que começou bem, mas não terminou bem. Mas diferente de Saul, e não é em Saul que eu quero falar de um homem, sabe, que o começo dele não foi tão bom, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem temente ao Senhor, um homem apaixonado pelo Senhor, e um homem que foi aprovado por Deus. E esse homem nós conhecemos, que é Davi. Um homem que o início da sua história não foi tão fácil, né? Porque ele foi rejeitado pelos irmãos, ele tinha uma família disfuncional, né? Ele era sempre deixado de lado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele e viu nele um coração segundo o seu, um coração humilde, um coração quebrantado. Então Deus olhou, né, ali para Davi e viu algo diferente em Davi. E nós vamos ler depois sobre Davi, mas é muito interessante porque eu comecei a pensar na minha vida, porque muitas vezes nós começamos uma história com o Senhor, né? Nós recebemos um chamado, nós recebemos, sabe, a salvação, e com o passar dos dias, nós vamos deixando. Nós achamos que agora eu não preciso mais de fazer isso, agora eu não preciso de estar mais nesse lugar. Nós vamos deixando o orgulho tomar conta. Você já viu pessoas que começam a trabalhar, e ali no trabalho ela se dedica, ali no trabalho ela se doa, né? Ali no trabalho ela faz de tudo, mas vai passando um tempo, ela é promovida, daqui a pouco ela é promovida de novo, e quando ela está ali num altamar, num patamar maior, daqui a pouco ela diz: ah não, isso eu não faço mais. Tirar o lixo não é comigo mais, né? Eu estou em outro nível.
Não preciso de fazer isso. Queridos, eu comecei a olhar, eu estou falando de coisas simples, né? Coisas pequenas, mas que é muito importante na nossa vida. Se nós queremos ser aprovados pelo Senhor, se nós queremos chegar ao final da nossa história, sabe, bem, apaixonados por Ele. Então, eu quero ser uma mulher segundo o coração do Senhor. Você também quer ser um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor, que agrada ao Senhor. Queridos, e nós sabemos, que Davi, ele cometeu muito mais pecados do que Saul. Mas qual que era a diferença de Saul para Davi? Davi era um homem, sabe, que amava o Senhor de todo o coração. Ontem eu falei sobre isso aqui. Quando você ama o Senhor de todo o coração, queridos, você tem facilidade de ouvir a voz de Deus, mesmo sendo nos piores momentos da sua vida. Quando você, sabe, está apaixonado pelo Senhor, quando você coloca lenha nesse amor com o Senhor, você não somente vai começar, mas você vai até o fim. Porque você sabe quem você está servindo. Você sabe quem é o Deus, né, que fez uma grande obra na sua vida. Você não se esquece. Então eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria falar sobre ter esse coração, sabe, segundo o coração de Deus. Ter um coração que não vai ser rejeitado. Ter um coração que não vai ser frio. Ter um coração que não vai ser distante. Eu coloquei algumas coisas aqui para que nós, como igreja, possamos continuar firmes no Senhor, constantes, apaixonados por Ele. Sabe, para que a gente não venha se perder na nossa jornada com aquilo que nós vamos conquistar ou aquilo que nós vamos se tornar. Não, mas que nós possamos continuar no lugar de simplicidade, de paixão, de amor. Sabe, nós aprendemos muito com essa história de Saul e Davi. E a primeira coisa que eu aprendo, sabe, se nós queremos chegar como igreja até o fim, né? A gente canta aquela canção aqui, que o Senhor vem buscar a sua noiva, né? A sua igreja apaixonada, né? A igreja tem que estar preparada, uma igreja que vai estar aprovada pelo Senhor. Uma igreja, sabe, que não é que não tem pecado, mas é uma igreja que tem o coração rendido a Ele. Diferente de Saul. É uma igreja que tem um coração humilde. Então, olha só. A primeira coisa que eu coloquei aqui, para que nós possamos ter esse coração, para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, nós precisamos de uma vida humilde e de dependência totalmente no Senhor. Queridos, não importa aonde você chegue, não importa quem nós possamos se tornar, nós precisamos continuar na dependência do Senhor. Sabe, Saul, quando ele começa a conquistar uma guerra, duas, quando ele começa, sabe, a conquistar os olhares das pessoas, quando ele começa a conquistar o elogio das pessoas, ele começa a tirar o olhar do Senhor, ele começa a deixar o seu coração se orgulhar. Nós não podemos, nós precisamos. Se a gente quer começar bem e terminar bem a nossa história com o Senhor, nós precisamos ter um coração humilde e na dependência do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Queridos, nunca se esqueça da onde o Senhor te levantou. Nunca se esqueça da onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça da porta de um emprego que Deus te deu. Nunca se esqueça que é tudo sobre Ele. Foi Ele que te deu. Nunca se esqueça a casa que você mora, o sofá que você tem, a geladeira que tem comida, é a provisão do Senhor sobre a sua vida. Não se esqueça. Não acha que foi porque você fez uma boa faculdade, porque você estudou, porque você se formou. Não, é a mão
do Senhor sobre a sua vida. Não se esqueça, não faça como Saul. Achar, né, que você é o bom, que eu faço, que eu sei fazer, né, que eu sou aquela que move tudo. Não, continue na dependência do Senhor. Não se esqueça. Quantas pessoas recebem uma bênção, recebem um emprego, sabe? E se esquecem daquilo que Deus fez, daquilo que Deus deu. E vira as costas para o Senhor. Queridos, não permita que a bênção se torne maldição na sua vida. Não, eu nunca me esquecerei. Saul, ele diz assim, no começo, eu não sou digno de estar nesse lugar, né? Quem sou eu para ser rei? Mas ele se esqueceu depois. Ele se esqueceu aquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que Deus tinha feito na família dele. Ele parou de se dedicar ao Senhor e começou a se dedicar ao seu eu, à sua pessoa, à sua cabeça. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Sabe, queridos, Davi, ele nunca se esqueceu quem era Deus. Antes mesmo dele estar lá, no lugar, no trono, ele já estava adorando o Senhor. Ele já estava ali num lugar de humildade, de simplicidade. Sabe, ele estava ali. Mesmo quando Davi errou, sabe, adulterou, Davi matou, coisa que Saul nunca fez. Mas Davi fez. Só que quando Davi fez isso, logo ele se vai e ele se rasga, ele rasga suas vestes, ele rasga suas roupas. E ele diz, Senhor, me perdoa porque eu não sou nada sem o Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Quem sou eu? Quem que sou eu? Eu não sou nada. Se a tua mão não estiver sobre a minha vida, eu não sou nada. Eu não tenho nada. Queridos, a segunda lição que eu aprendo com esses dois homens, com essas duas histórias, caminhe debaixo de submissão. Queridos, como é importante, porque quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, sabe, nós se achegamos à pessoa, nós se achegamos até os pastores, nós vamos até os nossos líderes, e nós queremos ouvir eles, né? Nós queremos, sabe, que eles ministrem nosso coração. Nós aceitamos a afronta, nós aceitamos o confronto, nós aceitamos aquela pessoa falar sobre as nossas vidas. E não foi diferente com Saul. Saul tinha um líder que era maravilhoso, e era um líder que amava muito ele. Samuel amava Saul de uma maneira assim extraordinária, que várias vezes Samuel, né, tentou defender, tentou ali, sabe, se justificar para Deus sobre Saul. Ele amava. E Saul, no começo, ele ouvia o seu líder. Saul, no começo, dava voz ao profeta. Mas com o passar do tempo, Saul começou a deixar o orgulho se levantar, né, sobre a sua cabeça, porque agora eu sou um rei. Porque agora eu não preciso de profeta. Agora eu não preciso de pastor. Agora eu não preciso de um líder ficar dizendo o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho. Eu não preciso de ouvir ninguém. Eu não preciso nem de ler a palavra. Porque agora eu sou melhor. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul parou de ouvir o seu líder. Queridos, Deus quer que nós possamos andar como igreja, sabe, tendo pessoas de Deus, não é qualquer pessoa, mas pessoas de Deus que fale sobre as nossas vidas, sabe, que derrame o coração sobre as nossas vidas, e que nós possamos se submeter, que nós possamos ouvir essas pessoas, as direções. Sabe, queridos, nós precisamos ter pessoas que vão usar a palavra, é a palavra de Deus para nos orientar. Hoje nós estamos numa geração onde todo mundo quer andar sozinho, onde ninguém quer, sabe, prestar conta para ninguém. E isso aconteceu com Saul.
Ele não queria prestar conta mais para ninguém. Ele não ouvia mais a voz de Samuel. Mas ao contrário, ele queria ouvir a voz de quem ia bajular o seu coração. Cuidado, queridos. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, porque às vezes nós temos caminhado, queremos ouvir bajulações para o nosso coração. Muitas vezes nós queremos ouvir palavras que são, que confortam a nossa alma, ao invés de ouvir algo que vai te ajudar, que vai te tirar do pecado, que vai te tirar do lugar de morte, que vai te tirar, de um lugar que pode levar você e a sua família para a destruição. Cuidado com as pessoas que nós ouvimos. Nós precisamos aprender a andar debaixo de uma voz, debaixo da voz do Senhor sobre as nossas vidas, amém? A voz do Espírito Santo, a voz de pessoas que têm a marca, pessoas que foram escolhidas. Nós precisamos andar debaixo disso, Cuidado com pessoas que sempre estão só, te elogiando, que nunca, tudo acha bom, tudo acha perfeito. Não, nós precisamos de pessoas que vão nos esmagar, que vão realmente nos pressionar para que a gente melhore, para que a gente vá além. Samuel tentou várias vezes fazer isso com Saul, mas o coração de Saul já estava tomado de vaidade, de orgulho. Eu tenho um castelo, eu tenho meu carro, eu tenho meu emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Saul não queria mais ouvir. Diferente de Davi, A gente vê na palavra do Senhor como Davi ouvia o profeta, como Davi estava atento. E mesmo quando errava, mesmo como eu falei, nos erros que ele teve, ele deu ouvido à voz de Deus. Ele se quebrou, ele se jogou. Ele não deixou a vaidade tomar conta do coração dele. A terceira lição que eu vejo, queridos, que nós precisamos buscar para que a gente possa, como igreja, ser aprovado pelo Senhor. Todos os dias você precisa pedir para que Deus te dê um coração puro, um coração ensinável, um coração humilde, um coração que arde pela presença do Senhor. Davi, ele diz assim, lá em Salmo 139, 23, 24, ele diz assim: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração, para ver se há algo, que tem tornado ele amargurado, para ver se tem algo dentro de nós que tem nos tornado orgulhosos, para ver se tem algo dentro de nós que tem nos tornado desobediente à voz do Senhor. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e nos mostre aonde nós estamos se distraindo, aonde, nós estamos negligenciando, como Davi fez. Ele, com toda a simplicidade, com toda a humildade, ele colocou o coração dele diante do Senhor. Ele disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim, que é mal, vê se há algum pensamento, alguma atitude, alguma coisa que não te agrada. E ele tinha tanta preocupação, queridos, que ele diz assim, e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque eu não sei viver sem o Espírito Santo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não vou ser como Saul, que quando o Senhor não falava, ele ia lá e tomava a sua decisão. Não, eu não farei nada sem ouvir a sua doce voz. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não afasta de mim a tua presença, a tua disciplina, o teu cajado. Não se afasta de mim. Eu quero viver de uma forma maravilhosa.
Sabe, queridos, quando você olha essa história, nós lembramos Saul, né? Nós lembramos de como Saul, um homem que foi rejeitado pelo Senhor. Mas quando nós olhamos para a história, nós lembramos de Davi, como um homem que teve, um único homem da Bíblia, da palavra que fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que deixou um legado. Um homem, sabe, que não se esqueceu da presença do Senhor. Um homem que começou a sua história e lutou para chegar até o fim, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas lutas, com os filhos, né? Quantas dificuldades Davi enfrentou, mas ele continuou ali, sabe, na presença do Senhor, se arrependendo, com choros, com gemidos, na presença do Senhor. Queridos, não é o desejo de Deus que você comece, sabe, com toda a empolgação, com todo o ânimo, e com o passar do tempo você vai deixando, como eu disse ontem, vai deixando o primeiro amor, vai deixando as primeiras obras, vai deixando aquilo que o Senhor um dia plantou sobre o seu coração. Sabe, talvez você começou uma linda história com Jesus, todos os dias fazendo devocional, todos os dias lendo a palavra de Deus, sabe, tendo esse prazer de estar aqui no altar do Senhor, clamando por Ele, chorando na presença do Senhor, mas, de repente, né, por causa do trabalho, por causa da vida familiar, dos filhos, da esposa, do esposo, você foi se distanciando desse lugar. Você já não pergunta mais para o Espírito Santo de Deus o que tem que fazer, o que fazer. Talvez você começou muito bem a tua caminhada, mas, sabe, sem perceber, as coisas que você foi conquistando, foi te tirando da presença de Deus. Agora é a minha casa, agora é a minha família. Não se esqueça. Talvez, sabe, você aceitou Jesus e, né, o teu casamento começou a mudar, e o seu casamento você começou a ser um homem, a mulher de Deus, que Deus chamou você para ser. Sabe, você se colocou e você fez uma aliança com o Senhor, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, você também foi deixando de ser o homem, a mulher de Deus no seu casamento que Deus te chamou para ser. Sabe, de repente você pediu tanto, para que o teu marido um dia estivesse aqui na igreja, se convertesse, ou a tua esposa, que ela estivesse aqui com você, que fosse um homem, uma mulher de Deus, e você orava, e você jejuava, sabe, você clamava por aquele homem, por aquela mulher, e de repente aquele homem, aquela mulher está aqui hoje na igreja, e você parou de jejuar, parou de orar, sabe, parou de colocar lágrimas sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Você foi deixando de lado. Como que se agora está tudo bem, meu marido está na igreja, minha esposa está na igreja, eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais de fazer jejum, eu não preciso mais, sabe, de ser tão amorosa, tão amorosa. Não, está tudo bem. Não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós precisamos começar com toda a empolgação, com todo o ânimo, mas o fogo ele tem que aumentar cada dia mais, a brasa tem que aumentar cada dia mais, e cada dia mais eu estou apaixonada por Ele, e cada dia mais eu me torno melhor pelo Senhor. Cada dia Ele olha para mim e Ele vê, ali está um homem e uma mulher fiel, um homem e uma mulher que não se distrai, um homem e uma mulher que não me abandona. Sabe, queridos, nós precisamos levar isso muito a sério. Nós precisamos levar isso, sabe, com muita importância. Eu não quero estar aqui nesse altar do Senhor, sabe, adorando, cantando, ministrando, e um dia ser reprovada. Não, sabe, eu quero fazer o melhor para agradar o meu Deus. E quando eu errar, sabe, quando eu falhar, eu vou para diante do Senhor e eu bato como Davi fez, sabe, eu rasgo as minhas vestes, eu digo, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, porque eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso das suas mãos, eu preciso do teu primeiro amor de novo, dentro do meu coração.
Sabe, queridos, lá em 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Queridos, não está dizendo assim, olha, procura apresentar, Jéssica, o Léo aprovado. Miss, procura apresentar o Cleito aprovado. Não está dizendo isso. Não está dizendo para você procurar aprovar alguém, porque nós somos assim. Nós amamos aprovar e desaprovar as pessoas, não é verdade? Não, aquele ali está aprovado. Não, aquele ali está desaprovado, né? Aquele ali não está. Quem somos nós? A palavra, esse texto, está dizendo na primeira pessoa: procura-se apresentar-te a Deus como uma pessoa, como um obreiro aprovado. Não é para você medir as pessoas, mas é para você se medir. É para você se avaliar. Será que eu tenho sido aprovado quando eu estou no meu secreto, quando ninguém está me vendo, quando eu estou sozinho em casa? Sabe, será que o Senhor tem me aceitado? Será que eu tenho sido aprovado da maneira que é o meu casamento? Será que meu casamento... E ontem nossa pastora Suelen falou sobre isso. Será que meu casamento tem sido aprovado pelo Senhor? Sabe, será que minhas atitudes têm sido aprovadas pelo Senhor? Será que a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha maneira de tratar as pessoas, o Senhor tem se alegrado? O Senhor tem se aprovado disso? Será que o meu coração tem sido aceito pelo Senhor? Será que quando eu estou diante do Senhor, meu coração tem sido aceito por Ele? Um coração que é simples, um coração que não tem máscaras, um coração que se joga diante do Senhor e que diz: eu sou isso, eu sou realmente tudo isso, Senhor, me ajuda. Quando o profeta Samuel vai tentar confrontar Saul, e ele fala assim: Saul, por que você fez isso? Né? Por que você não fez o que Deus mandou? Por quê? Por que você não fez conforme a orientação de Deus? Aí Saul chega no profeta, né? E ele diz assim: mas eu fiz tudo que Deus pediu. Só que eu não fiz tudo, né? Eu deixei esses gados, eu deixei esses bois aqui, porque isso aqui eu vou oferecer a Deus. Eu vou fazer ali um altar para o Senhor. Sabe, ele se justificou. O coração dele era corrompido. Diferente de Davi, queridos, que quando, sabe, era confrontado, quando alguém ia até ele dizia: eu sou esse homem. Eu sou esse homem perverso, eu sou esse homem que erra. Sabe, ele rasgava suas vestes e o coração dele era aprovado pelo Senhor, porque ele era um homem humilde. Humilde. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes nós vamos deixando, sabe, algumas coisas entrar dentro do nosso coração. E nós estamos achando que estamos sendo aprovados. Mas ao contrário, muitas vezes o Senhor está se entristecendo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas escolhas, né? Com aquilo que temos feito. Por isso a importância de nós cuidarmos como igreja do nosso coração. Sabe, eu acho que eu sou aprovado porque eu venho na igreja todo domingo, porque eu visto uma roupa de crente, né? Coloco a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja e estou sendo aprovado. Queridos, nós seremos aprovados pelo Senhor não só de sentar no banco, mas nós seremos aprovados pelo Senhor quando nós nos tornarmos verdadeiros adoradores, sabe, pessoas intensas a Ele, independente daquilo que Ele faça.
independente daquilo que Ele vai nos dar. Sabe, você já perguntou? Pergunte para o Senhor, não sei, os casados, né? Às vezes você não pergunta, olha, o que você gosta, esposa? Né? Eu sempre pergunto para o meu marido, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para te agradar? Né? O que? Nós temos que perguntar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe, o que o Senhor quer da minha vida? Como eu posso agradar o seu coração? Como eu posso ser esse obreiro aprovado, esse cristão aprovado, que não tem do que se envergonhar, que anda de cabeça erguida, porque sabe que é um pecador, mas sabe que é um pecador apaixonado pelo Senhor, um homem ou uma mulher que ama Ele, um homem ou uma mulher que vai fazer de tudo para ser obediente à voz do Senhor. Queridos, nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Sabe, como um casamento, né? No começo, a gente declara tantas fidelidades, a gente declara tantas coisas, não é verdade? Senhor, eu farei isso para o Senhor. Senhor, eu dedicarei a minha vida para o Senhor. Deus, tudo aquilo que eu tenho é teu. Usa, Pai, a minha vida. Queridos, nós declaramos tantas coisas para o Senhor, mas com o passar do tempo nós vamos deixando. Eu já não posso mais fazer porque, né, eu tive tanto esforço para conquistar isso. Sabe, quando nós nos tornamos pastores e quando nós começamos com a visão celular, eu lembro disso. E nós morávamos numa casa bem pequena, né? Onde o Caio mora hoje, com a família dele. E nós estávamos ali, e, né, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. E um dia a gente comprou um sofá, né? E eu queria muito comprar aquele sofá, nós compramos aquele sofá. E passou um tempo, a gente começou com a célula ali em casa. E tinha quase 20 pessoas naquela célula quando a gente começou. E eu lembro, né, que na primeira semana ali de célula, né, ali em casa, que aquele povo tudo ali, e às vezes derrubava alguma coisa no sofá, eu olhava e falava, meu Deus, será que só eu? Sou assim? Não, né? Meu Deus, meu sofá que eu acabei de comprar, o que vai ser? Sabe? E o meu coração, eu estava achando que eu estava agradando o Senhor, porque eu estava dando uma célula, eu tinha, né, abrido minha casa, o pessoal estava ali. Mas a hora que terminava, eu pegava aquele tapete, chacoalhava, e aquele sofá limpava, falava, ô povo, viu? Meu Deus do céu, vai acabar com o meu sofá desse jeito? Né? Olha só, queridos. Eu achava que estava agradando o Senhor, mas eu estava sendo reprovada. Depois daquele sofá, eu acho que eu já tive mais uns 3, 4 sofás. Queridos, não é sobre a casa, sabe? Não é sobre aquilo que nós temos. Saul fez isso. Saul não, ninguém. Mas o Senhor o chamou. O Senhor escolheu ele. Ele tinha de tudo, sabe, para viver, para marcar as gerações, para ser conhecido como o primeiro grande rei de Israel. Mas ele não foi conhecido por quê? Porque ele foi deixando as suas conquistas tomar o coração dele. E aquela coisa, quanto mais Saul tinha, mais ele queria. Conhece pessoas assim? Né? Quanto mais tem, mais quer. E não tem problema de você ter, porque o Senhor quer fazer tua vida seja uma vida abundante. Você crê nisso? Que você tenha muito, receba isso. O Senhor quer fazer de você um homem, uma mulher próspera, que tenha para dar, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Sabe, o Senhor quer que você tenha calças, para que você possa dar calça para uma amiga sua, que você tenha mais blusas, para que você possa entregar uma blusa para tua amiga. O Senhor quer que você tenha, para que você possa oferecer para outras pessoas, mas isso não pode tomar o teu coração, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Sabe, eu achei muito assim, interessante, onde a gente estava lá em Joinville, o pastor Lipe estava falando, né,
da primeira igreja que eles fizeram, que eles construíram lá no interior ainda do Paraná, não lembro o nome da cidade, mas que eles construíram, e aquela igreja eles construíram com tanto suor, com tanta dificuldade, aquela igreja, né? E foram construindo, um membro dava uma coisa, um membro dava outra, né? Enfim, dava as coisas ali para construir aquela igreja. E aquela igreja ficou, né, tão linda, ficou maravilhosa. E daqui a pouco eles se mudaram, né? Saíram de lá, foram para um outro lugar. E hoje já não existe mais aquela igreja. A pessoa, né, que alugou lá o terreno, derrubou tudo. Derrubou tudo. Imagina se ele tivesse preso no lugar, preso, sabe, nos bens, preso na construção. Nosso coração não pode estar preso nisso, queridos. Nosso coração tem que estar preso no Senhor, amém? Tem que estar nele. Sabe, às vezes algumas pessoas olham, né, para nós e veem, olha, que legal o ministério de vocês, sabe, que legal aquilo que vocês estão construindo, mas tudo teve um começo. Tudo teve uma história, aonde, sabe, a gente teve que passar por renúncia, aonde a gente teve que rejeitar, aonde a gente teve que deixar o nosso orgulho, porque quem não está preparado para deixar o orgulho de lado, a rejeição de lado, não vai conseguir, sabe, viver uma vida de aprovação com Deus. Saul, quando ele começa a se engrandecer, né, quando ele começa a conquistar muitas coisas, quando ele começa a ser ali o rei, as pessoas começam a exaltar o nome dele, né? E as pessoas começam a engrandecer o nome de Saul, o grande rei. Aí quando aparece um outro rei, né? Quando aparece um outro homem que ele sabia que seria rei, o coração dele começou a ficar amargurado. Ele começou a sentir inveja, sabe? Ele começou a sentir ódio. E ali ele foi só decaindo. Tudo isso porque Saul esqueceu quem foi que tinha levantado ele como rei. Nunca se esqueça quem foi que te levantou. Nunca se esqueça quem foi que trouxe o teu esposo, a tua esposa para a igreja. Nunca se esqueça quem foi que te tirou daquele lugar de destruição, de bebedice, sabe, de drogas, de prostituição. Nunca se esqueça daquilo que o Senhor tem feito. Nunca se esqueça das primeiras obras que um dia você prometeu ao Senhor. Sabe? Das declarações de amor. O Senhor te ama tanto. Sabe? O Senhor te ama tanto. O Senhor nos ama tanto. Só que existe, sabe? Nós precisamos corresponder a esse amor. É tão forte essa palavra quando a gente lê e quando o profeta diz para Saul, né? Saul, o Senhor te rejeitou. Você vai estar aí, Saul, né? Ele ficou não sei mais quantos anos no reinado dele. Você vai ficar aqui no teu reinado, mas eu não vou estar mais com você. Para mim, tanto faz, eu não estou mais com você. Eu não quero viver uma vida, sabe, desse modo. Ao contrário, como Moisés, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nada disso. Eu não quero nada que eu possa conquistar. Eu não quero nenhuma viagem, eu não quero nenhuma casa, eu não quero nenhum presente, se o Senhor não estiver comigo. Queridos, essa noite é uma noite para que nós possamos refletir. Não refletir, né, na pessoa que está do teu lado, mas é refletir em você. Sabe, começa a lembrar de como você começou a sua história com Deus, a paixão, a intensidade, sabe, como você amava, sabe, ler a palavra de Deus, como você amava mandar devocionais para as pessoas. Às vezes você se passava até por chata, né, de tanto devocional, de tanto falar de Deus. Começa a lembrar, sabe, do teu coração que fervia, de estar na célula, de ajudar o seu líder, de ajudar a sua líder. Começa a lembrar, sabe, quando você tinha tanta paciência com a tua esposa. Porque você tinha um coração assim, né, tão cheio de amor por Jesus. Sabe, aquele primeiro amor, aceitou Jesus, né, e aquele, sabe,
demorava, não se irava facilmente. Quando você, deixava a rejeição, os olhares tortos de lado, começa a lembrar que para você não importava onde você estava. Se você estivesse, ali, como Davi, no meio das ovelhinhas, estava tendo um jantar lá com o profeta, um jantar maravilhoso, mas eu estou aqui, nesse pasto, no meio das ovelhas, adorando ao meu Senhor. Eu só quero a presença dEle, nada mais me importa, eu quero que o Senhor olhe para mim, mesmo nos meus piores dias, nos meus piores momentos da minha vida, que Ele olhe e que Ele encontre em mim, um coração simples, um coração humilde, um coração como de uma ovelha, como de um cordeiro que necessita do Senhor, que sabe a ovelhinha, às vezes ela tenta escapar, ela tenta ir para o outro lado, mas aí o pastor vem com o cajado, puxa ela, e quando o pastor vem e puxa ela, ela fica ali, ela entorta a cabecinha, e ela fica ali, sabendo que precisa do cuidado do Senhor. Queridos, Deus quer uma igreja que seja totalmente apaixonada, uma igreja que vai ser aprovada, não por aquilo que faz, mas por aquilo que oferece ao Senhor, ao reino, às pessoas. Uma igreja, eu quero ser aprovada, porque eu quero cada dia mais ser parecida com Ele. Eu quero ser aprovada porque eu quero deixar, eu quero tirar minhas coroas, eu quero deixar tudo aquilo que tenta me engrandecer de lado. Eu quero que Ele seja adorado. Eu não quero deixar que os altares, eu não quero deixar que os lugares de destaque tomem conta do meu coração. Eu não quero deixar que o emprego novo, tire de mim a simplicidade, tire de mim o amor. Não, eu quero em todos os lugares onde eu estiver, em todos os lugares, eu quero que o Senhor olhe para mim e encontre em mim um coração segundo a sua palavra. Quero te convidar a você a se colocar em pé.